Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou aqui com Scott Ritter para analisar as últimas notícias. A gente começa pela Jordânia, onde 5 mísseis balísticos acabaram atingindo o alvo. Esses mísseis foram lançados pelo Irã durante a noite, em retaliação ao que os Estados Unidos chamaram de uma campanha de bombardeio de 5 horas ao longo da costa sul do Irã, perto do Estreito de Hormuz. O Irã também mirou em bases e equipamentos militares americanos em toda a região, no Bahrein, no Kuwait e também no próprio Estreito de Hormuz, onde 2 superpetroleiros dos Emirados Árabes Unidos foram atingidos por forças iranianas, que afirmaram ter sido enganadas pelos Estados Unidos para atravessar o estreito, com os transponders desligados. Agora, o Iêmen também entrou na guerra, depois que a Arábia Saudita, com a bênção de Trump, bombardeou o aeroporto internacional de Sanaa. E o Iêmen respondeu com o que eles chamam de bloqueio aéreo total, e atingiu, pelo que eu entendi, um aeroporto internacional na própria Arábia Saudita. Então, com essas últimas atualizações, Scott, eu queria passar a palavra para você. Desde a última vez que a gente conversou, houve uma escalada, uma grande escalada da guerra. O que você acha em especial dos ataques dos Estados Unidos e de como o Irã respondeu até agora? E em que ponto a gente está nesse momento? Olha, uma das coisas interessantes é que a gente não sabe direito o que os Estados Unidos estão bombardeando. O país não divulga um relatório diário dizendo, por exemplo, atingimos essa base de mísseis, essa outra base mais aquela. O que a gente ouve é só que houve ataques na região de Bandar Abbas, na região de Chabahar e por aí vai. E pelo que parece, os iranianos não estão muito abalados com esses ataques. Isso me faz pensar que os Estados Unidos já esgotaram a lista de alvos. Quer dizer, a gente nem sabe ao certo por que estão bombardeando. Qual é o objetivo? Qual é a meta dessa campanha de bombardeios? É tentar enfraquecer a capacidade de mísseis balísticos do Irã? Porque, pelo que vimos, os iranianos continuam lançando e atingindo alvos quando querem. Então, de novo, dados incompletos, e a gente tem que aceitar isso. É sempre difícil fazer uma análise perfeita em qualquer circunstância, mas com dados incompletos, isso parece mais uma encenação, um blefe dos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Bom, a gente sabe que a campanha de 39 dias praticamente esgotou o estoque americano de armas de ataque de longo alcance, e também sabe de interceptores de mísseis balísticos avançados, capazes, em tese, de interceptar mísseis iranianos. Agora, os Estados Unidos aproveitaram a pausa desde o dia 8 de abril, se não me engano, não só para reabastecer o petróleo, o que o J.D. Vance reconheceu abertamente, dizendo que o memorando de entendimento é só uma mentira, que eles assinaram porque estavam ficando sem petróleo. A gente precisava conseguir mais petróleo. Mas também tínhamos ficado sem munição. As pessoas, precisam se perguntar por que a gente parou a guerra quando parou. Porque antes do cessar-fogo, o Donald Trump estava dizendo, vamos bombardear para sempre, vamos destruí-los, é o fim da civilização iraniana, acabou tudo, e por aí vai. E de repente, do nada, é tipo, não, estamos assinando um memorando de entendimento. Agora, ele disse que foi porque, e o Trump às vezes é incrivelmente sincero, ele disse que não teve escolha a não ser assinar o memorando porque estávamos sem petróleo. Tivemos que fazer isso. Isso, de certa forma, significa que a gente perdeu. É importante ter isso em mente. Mas o outro motivo é que ficamos sem munição. A gente não tinha condições de sustentar essa luta. Então, quando você olha para isso agora, o Donald Trump está dizendo que vamos ter 3 semanas. Eu acho que 3 semanas é mais ou menos o máximo que a gente tem de munição, uns 21 dias, e depois ficamos sem munição de novo. Voltamos exatamente para o ponto de onde começamos. E não é só isso. Agora a gente vê pressão sobre o mercado de petróleo, com os iranianos fechando o Estreito de Hormuz e talvez o Bab al-Mandeb. Repara que eu falei certo, estou aprendendo, sendo fechado pelos Houthis.
Pelo jeito, eles estão guardando isso como reserva, não estão jogando todas as cartas de uma vez. Mas o fato é que a mesma dinâmica que levou o Donald Trump a pedir um cessar-fogo em abril continua existindo hoje. Nada mudou. Eu não sei o que ele acha que vai conseguir ao tentar de novo. Foi o Einstein, se não me engano, que disse que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes esperando um resultado diferente, certo? Pois é, aqui estamos nós fazendo a mesma coisa, ou até menos. Quer dizer, nem estamos entrando com a mesma força que tivemos da primeira vez e ainda assim esperamos um resultado diferente. A única diferença aqui, e de novo, é sempre difícil avaliar qualquer coisa que o Donald Trump faz, porque como os russos já disseram, ele é emocionalmente instável. E como outras pessoas já disseram, ele é completamente maluco. É difícil ter previsibilidade em alguém, em uma mente que é por natureza imprevisível. Mas foi fascinante ver ele dizendo que os iranianos não têm permissão para cobrar nada de quem passa pelo Estreito de Hormuz. Mas agora eu vou assumir o controle do Estreito de Hormuz. Ele não vai. Ele não pode. Ele não tem capacidade para isso. E quando eu fizer isso, mesmo sabendo que ele não pode, porque realmente não tem como, eu vou cobrar o quê? Uma taxa extra de 20% de cada navio que passar por lá. Então ele acabou de forma imediata, legitimar o modelo de negócio iraniano. O mesmo modelo que ele tinha rejeitado antes. Não vai haver pagamentos. Ele simplesmente legitimou isso. Agora, de novo, é aquele maluco esperto. Eu acho que ele fez isso de propósito, porque o que ele está buscando agora, essa é a saída política dele, é uma resolução futura que dê aos Estados Unidos uma participação direta. Quer dizer, 20% é como ele é só um corretor de imóveis de Nova York, chegando com uma proposta absurda que depois vai ser negociada para baixo. Pelo menos esse é o plano dele. Mas eu acho que o que ele realmente quer é trazer Oman de volta para o jogo com o Irã para, vou usar uma palavra grande, provavelmente de forma errada, bifurcar o controle do estreito. Mesmo que o Irã acabe impondo totalmente a sua vontade. Vão existir dois caminhos, como já existiram antes. Lembra, Oman controlava a passagem sul e o Irã, a outra. E vai ter uma cobrança conjunta de pedágio, e o Trump vai pegar uma porcentagem da parte de Oman e depois vai declarar vitória. Porque é a única coisa que faz sentido aqui. Porque não existe outra saída. Literalmente, não existe outra saída. Ele pode lançar bombas e vai lançar bombas contra os locais nucleares do Irã, só para deixar isso bem claro. Mas ele não tem outra saída. Ele precisa de uma saída política. Porque o problema é o seguinte: nós perdemos a guerra e não vamos vencer essa guerra. Só que a guerra é uma continuação da política por outros meios. Então, se ele conseguir apresentar as coisas de um jeito que cria uma percepção, e a percepção cria a própria realidade, mesmo que a gente saiba que os Estados Unidos perderam a guerra, que os iranianos têm a vantagem estratégica, se o Donald Trump conseguir fazer algo que permita a ele distorcer isso de um modo que mude a percepção do público americano, que é o único público que realmente importa em novembro, porque é quem vota, então o Donald Trump vai ter conquistado algum tipo de grande vitória aí. É isso. Então essa é a única coisa que faz sentido aqui, porque fora isso, não é uma estratégia para vencer uma guerra. Quero dizer, você pode chamar quantas pessoas quiser, pode chamar o Wesley Clark, pode chamar o general Mackenzie, o ex-comandante dos fuzileiros navais, para falar o quanto quiserem sobre tomar o estreito e ocupar a ilha de Karg. Se a gente pudesse ter tomado o estreito, já teria feito isso lá em abril. Não fizemos porque não conseguimos. E nada mudou desde então para que isso fosse possível. Se a gente pudesse ter tomado a ilha de Karg, já teria feito também. A gente não pode. Não temos recursos para ocupar e manter. Esse é o ponto importante. Claro, podemos mandar um monte de fuzileiros para lá. Fuzileiros são muito bons em atravessar a água até o peito,
serem abatidos por metralhadoras e continuar avançando, porque é isso que a gente faz. Tudo bem, podemos empilhar os corpos e construir mais um memorial. Sabe, em vez do memorial de Iwo Jima, a gente faz um memorial da ilha Karg, com os fuzileiros levantando a bandeira. Só que, dessa vez teríamos que abaixar a bandeira e ir embora. Porque a melhor comparação não é com Iwo Jima, que o Lindsey Graham gostava de citar, e sim com a ilha de Koh Tang. A ilha de Koh Tang é aquela pequena ilha na costa do Camboja. Em maio de 1975, uma equipe de desembarque de um batalhão de fuzileiros navais foi enviada para tomar a ilha, porque acreditávamos que marinheiros americanos do Mayaguez, um navio mercante dos Estados Unidos, estavam sendo mantidos lá. Mas não estavam, eles estavam presos em outro lugar. Mesmo assim, os fuzileiros desembarcaram. 8 dos 11 helicópteros da primeira leva foram abatidos, ou ficaram tão danificados, que tiveram que recuar e não puderam mais voar. Vários fuzileiros foram mortos. Dezenas deles estavam na água, nadando para salvar a própria vida. E os que ficaram na ilha acabaram divididos, enquanto entre 300 e 500 combatentes do Khmer Vermelho lançavam contra-ataques, ameaçando tomar tudo. A gente teve que agir às pressas, numa evacuação desesperada durante a noite. Saímos sob fogo inimigo, deixando para trás 3 fuzileiros. Uma equipe de 3 homens com uma metralhadora M60 no flanco ficou, e eles foram capturados e executados pelo Khmer Rouge. Foi um dia de desonra para o corpo de fuzileiros navais, mesmo com toda a coragem que houve ali. Eu conheço muitos dos fuzileiros que lutaram lá. Eles lutaram com bravura. Mas nós perdemos. Foi desonroso porque tivemos que fugir e deixamos fuzileiros para trás, deixamos corpos para trás. Isso não é o que a gente faz. E mesmo assim, é exatamente o que vai acontecer na ilha de Karg se a gente entrar lá. E todo mundo sabe disso. Então o Trump está por aí falando um monte de bobagem, coisas que não vão acontecer, apostando no fato de que os iranianos, ao aceitarem o memorando de entendimento, fizeram uma aposta parecida com a dele. E os iranianos admitiram isso. Quer dizer, o professor Mirandi, por quem eu tenho grande respeito, disse: a gente vendeu um monte de petróleo. Pois é, vocês venderam 60 milhões de barris de petróleo. Isso trouxe dinheiro, permitiu criar vínculos econômicos e gerar uma certa estabilidade interna, o que é muito importante nesse momento, sabendo que os Estados Unidos acabariam rompendo o acordo, porque é isso que a gente faz. Como disse Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, nós somos incapazes de cumprir acordos. Então, sabe, eu acho que os dois lados sabem que o memorando de entendimento é só um pedaço de papel. Mas eles vão manter isso em vigor, porque mais cedo ou mais tarde eu vou publicar esse artigo sobre diplomacia híbrida. Porque o que aconteceu é o seguinte: isso não é diplomacia tradicional, é diplomacia híbrida, uma diplomacia só no nome. A gente sabe que cada lado vai trapacear, mas mantém o acordo, porque a trapaça já foi incorporada como algo normal. A gente trapaceia até precisar de mais petróleo ou mais munição. A gente aceita a trapaça deles, enquanto consegue mais petróleo, mais munição. E aí os dois lados dizem que o memorando não está mais valendo, mas ninguém rasga o papel. Diplomacia híbrida. A gente segura o acordo até precisar de uma nova pausa. E agora, em vez de renegociar algo novo, a gente volta para o que já existe. A gente vê isso com a Rússia e os Estados Unidos. Vê isso com o Irã e os Estados Unidos. Nem a Rússia nem o Irã acreditam que os Estados Unidos sejam capazes de negociar de forma honrada. Mas os dois mantêm a possibilidade da diplomacia aberta, porque às vezes, especialmente quando se lida com um presidente emocionalmente instável, que muda de posição o tempo todo, chega um momento em que essa posição vai apontar para uma direção em que a diplomacia faz sentido. Então você mantém a janela aberta para poder agir rápido e conseguir os acordos temporários que forem necessários para alcançar o que precisa. Estamos num período de diplomacia híbrida agora. Neste momento, estamos fazendo mais o lado híbrido e menos o lado diplomático.
we're doing more of the hybrid and less of the diplomacy. But it happens. Sim, sim, com certeza. É isso mesmo. Bom, deixa eu puxar isso aqui então, Scott. Porque enquanto você falava sobre a tarifa de 20% do Trump, que ele disse que legitimava isso, dizendo que o bloqueio está de volta contra o Irã, para tudo que for de origem iraniana saindo do Golfo Pérsico, ele afirmou que seria preciso cobrar 20% para que os Estados Unidos conseguissem fazer isso de forma economicamente viável. Aí hoje, tudo isso aconteceu nas últimas 24 horas. Ele aparece dizendo: decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos de comércio e investimento com vários países do Golfo que vão investir nos Estados Unidos. E é ele falando sobre isso. E aí, claro, hoje, o que é mesmo? Na terça-feira, ele falou sobre como o petróleo estaria fluindo pelo Estreito de Hormuz. Mas não tá, né? Só que é o que ele sempre diz. O petróleo tá fluindo, tá tudo bem. Então, Scott, a situação regional tá piorando. Eu mencionei o caso do Iêmen, da Arábia Saudita. Segundo reportagens, o Trump teria dado aval para isso. Isso é brincar com fogo, não é? Porque o Irã claramente tem mostrado capacidade de atingir o que quiser no Golfo, talvez até Israel no futuro. Os Estados Unidos, como você mesmo disse, nem sabem direito o que estão atingindo. Isso pode se arrastar por um bom tempo. Então, por que dar esse aval para a Arábia Saudita agir com tanta agressividade contra o Iêmen, justamente num momento tão delicado, especialmente do ponto de vista econômico? Olha, de novo, Dani, você está me colocando numa situação difícil, porque a gente está lidando com uma das situações mais caóticas que dá para imaginar. Sabe, faz tempo eu tive várias conversas com Anatoly Antonov, que era o embaixador da Rússia nos Estados Unidos. E na época eu estava falando sobre a eleição e perguntando, tipo, quem a Rússia quer? Lembra daquela pergunta eterna, quem os russos querem que vença? E ele disse, a gente não se importa muito com isso. Eu fiquei tipo, sério, vocês não ligam? E ele respondeu, você não entende, não é sobre personalidade, nem é sobre política. O que a gente quer, mais do que qualquer coisa, é previsibilidade. E todo diplomata russo com quem eu já conversei confirmou isso, sim. Veja, os russos conseguem montar uma política para qualquer situação, mas o ponto principal é que essa política seja previsível, porque aí dá para fazer planejamento de longo prazo, dá para organizar o orçamento, definir prioridades e tudo mais, com base em algo previsível. Agora, claro, eles preferem que essa previsibilidade esteja ligada a algo bom e benéfico para a Rússia. Mas, no fim das contas, isso não importa tanto. O que eles querem mesmo é previsibilidade. Eles sabem lidar com isso. E sabe, eles disseram algo como, olha, a gente sabe que o Biden não é o homem que queremos, mas com o Biden existe um certo grau de previsibilidade. Quer dizer, eles sabem como montar uma política para lidar com o Biden. Todo mundo reage e diz, porque o Trump fala bem da Rússia, então a gente quer isso. Mas a gente sabe que o Trump fala e age de um jeito diferente. E por isso ele é imprevisível. E é impossível ter uma política consistente com algo assim. Essa imprevisibilidade do Trump é um problema para os russos. E a mesma coisa para os chineses. Eles operam com base na previsibilidade. Eles são empresários, e empresários, você sabe, não conseguem ter sucesso num ambiente instável. A não ser que sejam fundos de investimento que acertam na aposta, ou alguém que tem informação privilegiada sobre o próximo post do Donald Trump nas redes sociais e faz os investimentos certos. Mas, para as pessoas comuns, para o empresário comum, sabe, quando você está planejando, o que você quer é estabilidade. Você não gosta desse tipo de oscilação no mercado. Você quer algo previsível. E os chineses também são assim. Então você pode perguntar o que tudo isso tem a ver com o que a gente está falando. O que o Donald Trump está fazendo, eu acredito que é intencional. Eu acho que o Donald Trump, e essa é uma avaliação ainda em andamento, porque, de novo, a gente está lidando com muitos dados incompletos. Mas se você olhar para as prioridades dele, ele meio que reconheceu isso.
Ele disse algo como: "Eu precisei fazer o memorando de entendimento por causa das questões de segurança energética. Os mercados de petróleo estavam caindo e o preço do combustível estava subindo." Oil markets were dropping, price of fuel was going up. But also Scott Bessent, Mas também o Scott Bessent, sabe, durante essa crise, estava tomando decisões sobre permitir que os russos vendessem petróleo no mercado, evitando sanções e também deixando os iranianos venderem petróleo. Agora eles estão apertando o mercado. O Scott Bessent está falando em reduzir as exportações de petróleo da Rússia para prejudicar a economia russa e em restringir o acesso da China ao petróleo para afetar a economia deles. Tem um componente energético em tudo isso. Eu acho que toda a estratégia por trás da Venezuela era negar à China o acesso. Não lembro exatamente qual era a porcentagem que eles tiravam de lá na época, algo entre 8 e 13, não sei. Mas a ideia era negar esse acesso. Então, para dizer que, se eles quisessem renovar esses contratos, teriam que passar pelos Estados Unidos, que agora controla o fornecimento de combustível da China. Eu acho que esse era o objetivo estratégico aqui. A gente já tinha a Venezuela na mão e estávamos tentando colocar o Irã também. Mas ter o Irã na mão não quer dizer necessariamente que a gente precise controlá-lo. Significa apenas que ninguém o controla. E isso por si só já é algo que causa instabilidade. Lembrem-se, os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo. E embora a gente seja refém do mercado à vista, do mercado global, não vamos ficar sem petróleo na América. A gente tem petróleo. Então estamos, de certa forma, numa posição segura de onde podemos criar caos. Então, quando você diz, nossa, tem muita confusão no Oriente Médio, eu acho que essa confusão é intencional. Acho que foi feita de propósito pelos Estados Unidos para causar uma enorme desestabilização nos mercados globais de energia. E depois a gente se aproveita disso. E quando falamos do Irã, não se trata só de impedir o país de gerar renda de forma sustentável e previsível. Claro que isso faz parte, mas a gente também sabe que o Irã tem maneiras de contornar essas restrições. Esse bloqueio naval não afeta em nada as rotas terrestres já consolidadas que o Irã tem com o Paquistão, o Turcomenistão, o Iraque e outros lugares. O Irã vai conseguir colocar petróleo no mercado em quantidades suficientes. Mas o problema é que essas quantidades, embora possam dar um fôlego para a economia iraniana, ou pelo menos evitar que ela entre em colapso, não são suficientes para sustentar as necessidades de energia da China. A China precisa que a mangueira esteja totalmente aberta. Eles não precisam, sabe, do hidrante só meio aberto, pingando um pouquinho de água. Eles precisam de tudo. E sem isso, a economia chinesa vai dar uma engasgada. E eu acho que é nisso que o Trump está apostando. Ele está apostando na pressão que a China e a Rússia vão colocar sobre o Irã para resolver a questão do Estreito de Hormuz. É nisso que ele está apostando. Se essa aposta vai dar certo ou não, eu não sei. Mas olha, vamos dar uma olhada na Rússia, porque muita gente me ataca na hora que eu falo isso. Eu nem cheguei a ver os seus comentários. Estou tentando evitar olhar os comentários. Estou de bom humor hoje, então não vou deixar que os comentários estraguem meu dia. O Vladimir Putin revelou algo muito importante. Foi, na verdade, um dos discursos mais relevantes que ele já fez, lá no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Porque nesse discurso, mesmo havendo muitos motivos para ele falar sobre o conflito na Ucrânia, e de fato muita gente, inclusive eu, esperava que ele falasse sobre a necessidade de atacar a Europa, ele não fez isso. Ele nem mencionou o assunto. Por quê? Porque o discurso dele basicamente deixou claro que a prioridade número 1 dele não é a guerra na Ucrânia. A prioridade número 1 é o crescimento econômico da Rússia como nação, pensando no futuro. Ele falou sobre estabilidade e sobre a necessidade de criar um ambiente seguro para investimentos. E ele, sabe, demonstrou tanta confiança que os russos conseguiram atrair 84 bilhões de dólares em investimentos diretos durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.
Mas a lição que ficou disso é que para atrair investidores, você precisa de um ambiente econômico estável. E eu aprendi isso na prática, porque entrei no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, sabe, cheio de empolgação. Eu estava pegando fogo. Para me fumaça movreds monadides gords, and me picarid sting Tristan, at cachorro. And I gave a little presentation where I said, shoot the dog, meaning the dog was Europe out of control, has to be shot. Quer dizer, o cachorro era a Europa, fora de controle, precisava ser abatido. E todo mundo adorou, menos as pessoas que vivem de pensar. Às vezes eu também preciso aprender a pensar. Acho que uma das grandes lições de São Petersburgo é que quando eu quiser falar, talvez seja melhor respirar fundo, recostar e ouvir. Porque a gente aprende muito mais ouvindo. Quando você fala, não escuta o que os outros estão dizendo. E o que as pessoas ao meu redor estavam dizendo, especialmente no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, é que estabilidade é a chave. Estabilidade é o mais importante. E isso é algo que todo mundo precisa levar em conta quando fala sobre o que a Rússia vai fazer em seguida na Ucrânia. A primeira pergunta que você tem que fazer é: isso aumenta a estabilidade da Rússia ou desestabiliza a Rússia? E se isso for desestabilizador, talvez a Rússia nem vá fazer isso, porque não é o caminho que eles estão seguindo. Energia. Sabe, as pessoas dizem, Scott, a Rússia está ganhando mais dinheiro agora do que nunca. Sim, preços altos do petróleo são ótimos para as empresas russas de energia. Mas quantas pessoas realmente pesquisaram para saber qual é a porcentagem do PIB russo que vem da energia? 20%. Isso quer dizer que 80%, a grande maioria da economia russa, não tem nada a ver com energia. Tem a ver com crescimento, com valores econômicos tradicionais, com investimentos. Então, se você vai sacrificar tudo porque 20% da sua economia vai ter um aumento temporário de receita por causa do preço alto do petróleo, lembra que o que esses preços altos fazem na prática é dar à Rússia a chance de oferecer descontos maiores no petróleo para torná-lo mais competitivo no mercado. A Rússia raramente compra petróleo pelo preço máximo ou vende pelo preço máximo por causa das sanções e de todo o resto. Eles estão sempre oferecendo desconto, muitas vezes descontos bem grandes, só para garantir valor de mercado e gerar receita. Então, é um argumento falso dizer que a Rússia está ganhando dinheiro e, por isso, quer preços altos de energia. Preços altos de energia são um freio para os investimentos. Quando a energia está cara, as pessoas não investem, porque o custo de fazer negócio sai do controle. Para a Rússia, o mais importante é ter preços de energia estáveis, porque preços estáveis permitem que as economias se desenvolvam de forma normal. E isso significa que quem tem condições de investir na Rússia pode, de fato, investir lá. E esse é o objetivo de longo prazo do Vladimir Putin. Então, o caos que o Trump está causando agora no Oriente Médio é extremamente perturbador para os planos de longo prazo da Rússia, porque traz imprevisibilidade. E para a China, que precisa de um fornecimento de energia previsível e sustentável, isso também é um problema. E eu acredito que, de novo, é uma crença, uma análise baseada em fé, porque eu não sei. Quem é que sabe, afinal? Tudo isso é especulação. Quando um país como os Estados Unidos conduz sua política externa por meio de postagens em redes sociais, pensa bem, como é que a gente ficou sabendo desses 20%? Teve alguma declaração do Scott Ritter? O Marco Rubio se pronunciou? Teve uma reunião de segurança nacional? Não. O Donald Trump fez uma postagem nas redes sociais e todo mundo pensou, é assim que a gente fica sabendo das coisas. E como foi que eu soube por você? Não teve uma coletiva de imprensa, nem o porta-voz da Casa Branca ou do Departamento de Estado explicando uma política construída por meio do processo entre as agências. Não. O presidente dos Estados Unidos simplesmente inventa as coisas e publica num post. É assim que a América é governada. De um jeito imprevisível, maluco, caótico. E eu acho que isso enlouquece os russos e os chineses. E os iranianos, a gente sabe onde eles estão. Quer uma guerra? Você tem uma guerra. Quer ir até o máximo? A gente pode ir até o máximo.
You want to go max? We can go max. But the Iranians are also, Mas os iranianos também estão, sabe, no meio de uma das maiores mudanças estratégicas da história deles, porque estão se afastando de vez do Ocidente. É. Muita gente diz, Scott, eles já vinham preparando esse caminho. Não. Leia, se informe. Até o atual presidente, o Pezeshkian, tenho certeza de que pronunciei o nome errado, mas enfim, eu não sou exatamente o melhor falante de línguas estrangeiras do mundo. Esse presidente me disse pessoalmente, quando me encontrei com ele em setembro do ano passado, que eles gostariam de fazer negócios com o Ocidente. Isso foi antes de toda essa confusão começar. Ele faz parte de uma ala mais moderada da sociedade iraniana, tanto política quanto econômica, que ainda acredita que o caminho do Irã deve ser voltado para o Ocidente, porque eles têm uma longa história de relação com o Ocidente. Eles confiavam no Ocidente, mas agora não confiam mais. Então estão fazendo uma virada decisiva para o Oriente. Isso significa que precisam fortalecer as relações com a Rússia, a China, a Índia e outros países. Fortalecer essas relações e também se integrar a fóruns como a Organização de Cooperação de Xangai, o BRICS e a União Econômica da Eurásia. Para fazer isso, eles precisam de estabilidade. Lembra daquele conceito de como investir, como se envolver? Estabilidade. Então eu acho que a ideia é que o Irã, e blefar talvez não seja a palavra certa, mas o Irã pode estar aberto ao conjunto certo de circunstâncias que permita alcançar algo um pouco abaixo do resultado máximo, desde que isso não afete a soberania nem a segurança nacional. Mas o Irã talvez consiga fazer alguns jogos políticos que deem ao Donald Trump uma forma de sair dessa situação sem perder a aparência. Agora eu sei que o Dr. Morandi diz que essa é a última coisa com que o Irã se preocupa. Mas quando o telefone começar a tocar, e for o Paquistão ligando para dizer que a China está irritada, talvez o Irã pare para ouvir. E lembrem-se, o Irã não pode se dar ao luxo de perder a China e a Rússia nesse momento. Eles precisam desse apoio. A China e a Rússia são estados soberanos que não estão dispostos a cometer suicídio em nome de nenhum outro país. Então é assim que eu vejo o caminho que o Donald Trump está tomando nessa história. Estou certo? Não sei. Só tem um jeito de descobrir, com o passar do tempo. There's only one way to find out, and that's passage of time. Olha, o passar do tempo está jogando contra o governo Trump de várias maneiras. Porque quanto mais isso se arrasta, mais o mercado de petróleo esquenta. Como você disse, e está certo, 100%. Quando o mercado de petróleo esquenta, isso realmente pode levar a uma crise econômica mundial. Algo que nem a Rússia, e muito menos a China, querem. A China, como a gente sabe, é vista como a prova de recessão internamente, porque consegue manter o crescimento econômico, mesmo em momentos como a crise de 2008. Mas, como você mencionou, investir para expandir o crescimento, para levar esse crescimento para fora da China, fica difícil quando o mundo inteiro está desacelerando ou entrando em colapso. Quer dizer, essa tem sido meio que a história desde a Covid. O crescimento da China vai bem, 5% é considerado bom, mas é menor, porque o resto do mundo está muito devagar. E a China precisa se ajustar às condições globais. Ela não pode investir mais do que o resto do mundo. Só pode fazer o que outros países estiverem dispostos e capazes de fazer junto. Então, de fato, um ambiente econômico global estável é do interesse da China, da Rússia e, na verdade, de todo mundo. Mas os Estados Unidos estão numa posição muito difícil, Scott, porque transformaram o Estreito de Hormuz no campo de batalha. E o Irã vai continuar dobrando e redobrando a aposta nisso, como você disse, por uma questão de soberania. Parece que, no fim das contas, os Estados Unidos vão ter que recuar, como fizeram com o memorando de entendimento. Só que tudo indica que esse vai ser um processo bem longo. O que você acha disso? Não parece que estamos nem perto de uma solução, especialmente do lado dos Estados Unidos, que basicamente precisam fazer o que a realidade está mostrando que tem que fazer.
I don't think there's going to be a solution at all as long as Donald Trump. Eu não acho que vai haver uma solução enquanto Donald Trump for presidente. 2 years of managed. Isso significa que estamos falando de 2 anos de caos controlado. É para esse caminho que eu acho que as coisas estão indo. Vai ser um caos controlado, porque politicamente não pode haver uma solução. Porque se houver uma solução, o Donald Trump teria que admitir que foi derrotado. E ele não vai admitir isso. Ele pode até ter um pouco mais de liberdade política depois das eleições de meio de mandato, se conseguir tirar um coelho da cartola. Mas pode ficar extremamente limitado se não conseguir. Enfim, as eleições de meio de mandato vão determinar o ritmo e as prioridades dos próximos 2 anos, especialmente na política externa. Next 2 years from a foreign policy standpoint. If the House falls to the Democrats, Se a Câmara cair nas mãos dos democratas, a gente sabe que o Donald Trump vai ser alvo de impeachment o tempo todo, sem parar. Isso é garantido, ele sabe disso. E se os democratas ganharem cadeiras suficientes no Senado e os republicanos perderem o controle, há insatisfação suficiente dentro do próprio Partido Republicano. Dependendo de como os artigos de impeachment forem conduzidos no julgamento, ele pode até ser condenado pelo Senado. E isso significaria o fim da presidência de Trump. Então, olha, é um jogo muito sério que está sendo jogado aqui. Eu acho que o Donald Trump... Quer dizer, eu acho que existe um método na loucura dele. Não estou dizendo que eu concordo com isso. Só acho que nem tudo que ele faz é impulsivo ou totalmente irracional. Pode até parecer assim pra gente, e talvez algumas das coisas que ele faz pareçam impulsivas e irracionais, mas eu acredito que o Donald Trump sabe exatamente para onde quer ir. Acho que ele tem uma visão estratégica e uma ideia clara de como quer chegar lá. E eu acho que o caos é a chave aqui. Quer dizer, ele está provocando caos dentro do sistema político americano. Sabe o que está acontecendo nos estados, no nível nacional? Com essa questão de manipulação de distritos eleitorais, redesenho de mapas, esse tipo de coisa. Se vai ter exigência de documento de identidade para votar, essas coisas, leis sendo aprovadas, decisões executivas sendo tomadas. Tudo isso é feito para criar um ambiente eleitoral que seja vantajoso para o Trump, na visão dele. Porque, sabe, se você não consegue ganhar no voto, pelo menos tenta manipular o voto. E eu acho que ele vai tentar manipular o processo o máximo possível, para não perder o controle da Câmara e nem do Senado. Mas para fazer isso, é preciso conseguir explicar certas coisas para o público americano. E é mais fácil não ter que explicar nada quando há caos. Aí você basicamente pode colocar a culpa em tudo no Irã. Dizer que os iranianos é que não conseguem negociar, que eles se recusam a fazer um acordo. Então eu acho que é aí que a gente está agora. Eu acho que a gente está entrando num estado permanente de caos oscilante que deve durar pelos próximos 2 anos. Eu não acho que o governo Trump tenha qualquer intenção real de acabar com isso, porque eles não conseguem. Eles não conseguem admitir que perderam, não conseguem admitir que fracassaram. E eu também acredito que o Irã, a avaliação é essa, não vai partir por tudo ou nada, por assim dizer. O Irã também está disposto a fazer o que eu mencionei lá no começo, uma diplomacia híbrida. Basicamente esse jogo diplomático, em que a gente não está conversando, mas vai conversar, tudo baseado na vantagem momentânea de cada lado. 2 anos, Scott. É muito tempo. A situação parece extremamente instável, principalmente em relação ao que os próximos meses, especialmente no cenário econômico global, podem trazer. Agora, enquanto a gente fala, Scott, os Estados Unidos estão realizando ataques contra o Irã. Eles estão atingindo de novo várias áreas ao longo do Golfo Pérsico na costa sul. A ilha de Kish, por exemplo, teve relatos de danos na infraestrutura de água e energia, o que causou quedas de energia. E neste momento há mais de 30 mísseis sendo lançados sobre o Bahrein. Essas são algumas das imagens registradas de lá. Dizem que essa foi, até agora, a maior resposta isolada do Irã nesse novo aumento de tensão. Então é isso. 2 anos, Scott.
Esse tipo de escalada já fez o preço do petróleo passar dos $80 por barril. O Estreito de Bab el-Mandeb, e isso é o que o Iêmen, os iemenitas, o Ansar Allah estão dizendo, se Bab el-Mandeb for fechado, o preço pode voltar àquela marca assustadora de $200 por barril. O que você acha da probabilidade disso acontecer? Porque parece que o caos tem, como você mesmo disse, um nível alto de imprevisibilidade. E parte dessa imprevisibilidade é justamente as coisas saírem do controle. Quais são os seus pensamentos sobre isso? O que eu penso é o seguinte: não responda essa pergunta e saia do seu podcast, porque é um ambiente instável demais para fazer qualquer previsão racional. Mas eu não vou fazer isso, porque metade da graça é justamente ficar aqui, sabe, trocando ideias. E é isso que a gente está fazendo. A gente está pensando em voz alta, publicamente. O Donald Trump ganhou muito dinheiro com essa crise. Quer dizer, eu acho que tem estimativas dizendo que ele já lucrou mais de $2 bilhões. Ele faz isso manipulando o mercado. Ele admite abertamente que é isso que ele faz e ainda ganha dinheiro para os amigos dele. Então, para qualquer pessoa aí que acha que o Donald Trump se importa com você, com a sua renda, com seu bem-estar, ele não se importa, nem um pouco. Ele só se importa com ele mesmo e com o círculo mais próximo dele. E esse caos de que a gente está falando tem sido extremamente lucrativo para ele. Agora ele também entende que essa lucratividade acaba se ele perder o controle da dinâmica política. Então eu acho que o Donald Trump vai continuar manipulando o mercado. Ele precisa disso. Dá para surfar um ciclo por um tempo, aquele ciclo que ele mantinha, de uma crise na sexta, solução na segunda e outra crise na sexta seguinte. Mas deu para ver que as margens estavam diminuindo, então ele precisa reiniciar. E para reiniciar é preciso uma grande crise. E é exatamente aí que a gente está agora. Ele tem o controle da curva nesse momento. O potencial para o preço do petróleo subir está aí. E o ponto onde você quer que ele fique é mais embaixo. Dá para segurar esse movimento por um tempo, enquanto for possível sustentar. E eu acho que é isso que vai acontecer. Em algum momento, ele não vai poder deixar isso continuar, porque é economicamente devastador. Então vai ter que jogar esse jogo de fazer o preço oscilar, ganhar dinheiro para ele mesmo e para os aliados dele. O Donald Trump é movido pela ganância, e só por isso. Não é por interesse legítimo de segurança nacional. Tem uma dinâmica completamente diferente em jogo quando a gente avalia o Donald Trump. A ganância pessoal entra direto nessa equação, e a necessidade dos leais a ele de ganhar dinheiro é evidente. Olha, se ele realmente quisesse ter sucesso, não teria nomeado, sabe, o Jared Kushner e, poxa, aquele outro, o Witkoff, como enviados pessoais dele. Eles são completamente incompetentes, não conseguem resolver problema nenhum. Mas o trabalho deles nem é resolver problemas. O papel deles é fazer uma diplomacia híbrida, fingir que estão fazendo diplomacia até chegar a hora de tomar decisões. Só que, na verdade, a gente está no modo de manipulação de mercado, um modo permanente de manipulação de mercado. É isso que vai impulsionar o Donald Trump. Isso vai destruir grandes partes da sociedade americana e vai prejudicar a economia global. Mas o Donald Trump e os gesfundos dele vão ganhar muito dinheiro com isso. Certo. Voltando à questão da manipulação de mercado, a gente sabe que tem uma figura central nisso, alguém da mídia que vem jogando esse jogo há um tempo, e esse alguém é o Barak Ravid, do Walla. 200, agora repórter do Axios, entre aspas. Hoje ele publicou que o Trump estaria dizendo para o Netanyahu retirar as forças da Síria e do Líbano. De novo, especialmente do Líbano. Isso é um ponto-chave no memorando de entendimento. Agora, Scott, tem muita gente me mandando mensagem em várias plataformas, do YouTube ao Patreon, Substack e por aí vai, perguntando por que o Irã ainda não atacou Israel até agora? Especialmente porque os Estados Unidos tiveram que enviar bastante equipamento militar, principalmente para o aeroporto Ben Gurion.
Acho que até o Netanyahu já comentou que isso está ficando meio caro para a economia minúscula que eles têm. Eu queria te perguntar sobre isso, ouvir a sua resposta. Porque, para mim, o Barak Ravid parece mais um manipulador de mercado nesse momento. Os artigos dele estão sempre ligados a fazer o preço do petróleo subir ou descer, e quase nunca são verdadeiros. Mas eu queria saber o que você pensa sobre isso. Bom, olha, você tocou num ponto importante. O que eu penso sobre isso? A gente ouviu isso de algum outro lugar? Quero dizer, essa história do telefonema mágico no meio da noite, tem outros repórteres falando disso? É algo que outras pessoas também têm? Ou é só aquela fonte especial dele? E como você disse, às vezes essas fontes especiais acabam errando. Mas nesse caso, eu diria que faz sentido. De novo, a ideia de caos controlado é um conceito importante aqui. Isso quer dizer que só os Estados Unidos têm a capacidade de gerar estabilidade ou provocar o caos. O Netanyahu é uma peça imprevisível nessa história, porque quando Donald Trump quer estabilidade, e lembra, o objetivo dele aqui é administrar essa curva do jeito certo para conseguir a maior margem de lucro possível. E se você quer que a curva suba e o Netanyahu faz algo que faz ela cair, ou se você quer que a curva desça e ele faz algo que a faz subir na hora errada, aí quem está no controle é outra pessoa. E isso não é caos controlado. Isso é só caos quando outros estão ditando os resultados. Eu acredito que o Donald Trump quer tirar o fator israelense desse caos controlado. Para fazer isso, ele precisa responder às exigências do Irã, que são a retirada das forças israelenses do Líbano e da Síria. Por que o Irã não ataca Israel? Bom, na verdade o Irã atacou Israel, e eu acho que eles atacaram recentemente, por causa do que estava acontecendo no Líbano. Mas eu acho que os iranianos também entendem que o Donald Trump está levando isso a sério, que isso não é só um jogo, que o Trump realmente quer tirar o Netanyahu dessa máquina de gerar caos. Então, diplomacia híbrida, pessoal. Eu estou dizendo, isso não faz sentido nenhum a não ser quando você percebe que é só uma diplomacia de fachada. Os iranianos estão ali, observando, deixando as coisas acontecerem, vendo se os Estados Unidos conseguem exercer alguma pressão. Olha, Israel não está vencendo. E não é como se o Irã estivesse perdendo alguma coisa aqui. Quer dizer, sabe, tenho certeza de que a gente ainda vai falar da Rússia mais pra frente. Mas veja, o Putin precisa bombardear a Alemanha. Por quê? Por quê? Porque eles estão fornecendo drones, tá? E daí? Esses drones estão atingindo refinarias de petróleo. E daí? Estão causando danos. E daí? Estão interrompendo o fornecimento. E daí? Pega mal, é constrangedor. E nada do que você acabou de dizer muda o rumo em que a Rússia está. A única coisa que poderia mudar esse rumo seria atacar a Europa, atacar a Alemanha. Sabe, agora o MERS é praticamente passado. Os alemães, o Pistorius está por aí escrevendo. Ele pode escrever quantos relatórios quiser, todos os documentos sobre reconstruir o exército alemão e tudo mais. Mas isso não vai acontecer. Simplesmente não vai. Não vão construir sistemas Patriot na Ucrânia, porque o caminho que a Europa está seguindo é o errado. Mas se a Rússia realmente atacasse a Europa, independentemente da justificativa, aí sim existiria a chance de a Europa se unificar. E isso poderia abrir novas oportunidades de sustentação para o MERS. Justamente a última pessoa que você gostaria de ver como chanceler. Então o Putin não faz isso. Agora, com o Irã, por que o Irã atacaria Israel? Isso ajudaria o Hezbollah a matar mais soldados israelenses? Não. O Hezbollah já está fazendo um trabalho mais do que suficiente nesse sentido. Isso deixaria a economia israelense ainda mais instável. Você mesmo mencionou que a economia de Israel está extremamente frágil neste momento, e sustentar os petroleiros americanos está colocando muita pressão sobre eles. Israel não vai bem. Senhoras e senhores, Israel vai muito mal. E às vezes a melhor política é simplesmente deixar as coisas seguirem o rumo que já estão tomando. Não há motivo para intervir se a trajetória já está indo na direção que você quer.
E eu acho que neste momento, do ponto de vista iraniano, há uma discórdia política entre os Estados Unidos e Israel por causa do Líbano. Deixa a situação se desenrolar. Se você bombardeia Israel, muda toda a dinâmica. De repente, Donald Trump, em vez de estar irritado com Netanyahu, vai passar a ter simpatia por ele. Então, às vezes, a melhor política é simplesmente não fazer nada. E eu acho que é exatamente isso que o Irã está fazendo em relação a Israel. Porque, estrategicamente, as pessoas precisam pensar fora da caixinha aqui. Por mais satisfatório que fosse, e acredite, eu estaria junto com quem ficaria feliz em ver mísseis iranianos caindo sobre Israel. Por mais impactante que isso pareça, será que muda de fato o rumo estratégico do que está acontecendo agora? A resposta é não. E poderia até reverter esse rumo. A resposta é sim. Então eu acho que os iranianos estão fazendo a coisa certa. Olha, eles já provaram que conseguem atacar. E se chegar o momento em que eles acharem que é necessário atacar, eles vão atacar. Mas eu acho que, por enquanto, é melhor deixar as coisas seguirem o curso. Não complique. Deixe o Trump e Israel brigarem pelo Líbano. Porque o Trump precisa de verdade que o Netanyahu não consiga aumentar o nível de caos. O Trump quer ter o controle disso, porque, de novo, tudo volta àquela ideia de controlar a curva de instabilidade. Porque o Trump é um filho da mãe ganancioso e tudo que ele quer é ganhar dinheiro com isso. Nada do que ele faz é pelo bem de Israel, dos Estados Unidos, do povo americano ou da segurança regional. É tudo pelo benefício do Império Trump. É só isso que importa para ele. E até que ponto você acha que os cálculos do Irã aqui estão em coordenação com a resistência mais ampla? Porque uma coisa que acho se argumenta com frequência é o seguinte: se o Irã intervir contra Israel, começar a atacá-lo, isso acabaria beneficiando a resistência libanesa, o Hezbollah. Certo? Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque parece que existe de fato bastante coordenação. Normalmente, não há muitos pedidos diretos. Esse tipo de coisa geralmente não funciona assim. Mas como você disse, no caso da Rússia, o campo de batalha parece estar muito favorável para a Rússia. E dá para falar sobre isso, especialmente depois da morte do nosso amigo Lindsey Graham. Agora, quando a gente olha para a situação regional na Ásia Ocidental e o que os Estados Unidos estão fazendo por lá, parece que o eixo da resistência está coordenando seus ataques, suas respostas e contra-ataques de forma bem articulada em muitos aspectos. Não o tempo todo, mas parece que isso está acontecendo bastante. Então eu queria saber o que você pensa sobre isso e como isso influencia as decisões do Irã. Bom, antes de tudo, eu concordo com você que existe coordenação. Acho que as evidências são claras. O Irã deixou isso bem claro, e o professor Marandi explica isso de forma muito articulada. Para eles, a luta no Líbano é a mesma luta que acontece no Golfo Pérsico. Não dá para separar as duas coisas, é uma só. E isso significa que há uma conexão próxima e constante entre os formuladores de política do Hezbollah e os formuladores de política do Irã. Eles estão totalmente alinhados. Os Houthis são um pouco diferentes, porque a dinâmica do conflito deles é um pouco distinta. Mas do ponto de vista estratégico, eu acho que eles estão completamente na mesma linha e que existe sim uma coordenação ativa acontecendo. Então isso não é algo que possa ser, sabe? O importante aqui para o Irã é entender que os Estados Unidos são especialistas em táticas e estratégias de dividir para conquistar. Então, se houver qualquer tipo de desconexão entre o Iêmen, os Houthis e os iranianos, os Estados Unidos vão identificar isso e tentar explorar. O mesmo vale para o Hezbollah. Outra coisa é que existem dinâmicas regionais muito específicas em jogo, que vão além da análise tradicional das relações entre os Estados Unidos e o Irã. Olhe para o Líbano. As pessoas entendem o que está acontecendo agora, o debate interno que está acontecendo lá.
Como o presidente cristão Aoun se desmoralizou e envergonhou o Líbano ao criar uma situação que acaba legitimando a ocupação israelense contínua do sul do país. Quer dizer, foi uma jogada imposta a ele pelos Estados Unidos e por Israel, mas ele aceitou e acabou se enfraquecendo completamente. Então, do ponto de vista do Hezbollah, é melhor deixar essa dinâmica seguir o curso. Deixa acontecer. Isso enfraquece quem vinha se alinhando contra o Hezbollah, torna o Hezbollah mais forte. Então, sabe, deixa rolar. E qual é a melhor forma de deixar rolar? Não mudar a trajetória. Eu vi um comentário, não era para eu ler, mas vi, dizendo que o Ritter estaria dizendo que é certo bombardear prédios e que isso seria uma boa direção. Ah, dá um tempo, cara, porque adivinha, haveria ainda mais prédios bombardeados se o Irã bombardeasse o Líbano. É assim que as coisas funcionam. Vamos encarar a realidade. As pessoas precisam colocar o pé na realidade. O fato é que neste momento há menos violência acontecendo no Líbano. Eu imagino que Israel esteja bombardeando, mas eles não estão destruindo Beirute agora, porque existe uma dinâmica em jogo que só pode se manter se Israel não estiver sendo atingido por mísseis iranianos. Então é uma situação complicada. É preciso entender a política interna do Líbano, e isso é algo que o Irã, às vezes, acaba deixando em segundo plano. Isso não quer dizer que o Irã não esteja interessado, mas é importante deixar o Líbano ser o Líbano e deixar o Hezbollah lidar com isso. Porque o Hezbollah, existe muita simpatia no Líbano pelo Hezbollah, porque foi basicamente o único grupo que lutou pela integridade territorial do país. Pensa bem, o presidente simplesmente abriu mão do sul do Líbano. Ele disse algo como, tudo bem, é de vocês, podem ocupar o tempo que quiserem, a gente nem considera isso uma ocupação. E é justamente isso que permite aos Estados Unidos e a Israel fazerem um jogo de palavras e dizerem para os libaneses, olha, o Hezbollah se diz um movimento legítimo de resistência enquanto o território libanês estiver ilegalmente ocupado por Israel. Só que o próprio governo libanês acabou de legitimar a ocupação. Então não é mais uma ocupação ilegal. E por essa lógica, o Hezbollah deixa de ter direito de existir. Ninguém no Hezbollah acredita nesse argumento. Nem mesmo os cristãos acreditam nisso. Então que o Líbano seja o Líbano. Existe uma história antiga entre os Houthis e a Arábia Saudita. Quantas pessoas entendem que boa parte do sul da Arábia Saudita, na verdade, era Iêmen? Terras tomadas pela Arábia Saudita. E um dos maiores medos deles, eu me lembro lá em 1991, durante a Guerra do Golfo, ou até em 1990 antes disso, quando estávamos mobilizando nossas forças, era que nós dizíamos para os sauditas, vocês precisam desviar recursos das regiões de fronteira com o Iêmen para enfrentar os iraquianos. E eles respondiam, a gente não vai deixar a fronteira com o Iêmen desprotegida, porque aquele pessoal é perigoso e pode atravessar para retomar as terras que a gente tomou deles. Os sauditas sempre foram paranoicos em relação ao Iêmen, aos Houthis. Então existe uma dinâmica ali em jogo. E às vezes o Irã precisa deixar essa dinâmica seguir seu curso, sem interferir. Acho que é isso que estamos vendo agora. A decisão da Arábia Saudita de bombardear o aeroporto de Sanaa não é só sobre um bloqueio aéreo, mas também uma continuação de décadas de animosidade entre os Houthis e a Arábia Saudita. Deixem o Iêmen se desenvolver do jeito que precisa. O Irã pode achar que é melhor bloquear Bab al-Mandeb, mas do ponto de vista dos Houthis, que entendem melhor essa dinâmica, talvez seja mais eficaz ameaçar a integridade territorial do sul da Arábia Saudita, ameaçar tomar cidades, tomar território. Porque os sauditas vão reagir a isso de forma drástica. Então existe uma dinâmica local acontecendo ali que também precisa seguir seu próprio curso. Não é uma coordenação total, como às vezes se diz. Eu acho que é uma coordenação mais madura. A gente precisa respeitar o fato de que os iranianos têm uma longa história, tanto com o Hezbollah quanto com os Houthis.
Eles conhecem bem esses grupos. Tudo isso que eu estou falando aqui com você pode ser novidade para quem está ouvindo, mas não é novidade para os iranianos. Não é novidade para o Hezbollah. Não é novidade para os Houthis. E os iranianos são um povo muito experiente. São pessoas que entendem a região. Quando eles escolhem alguém para representar o Irã no Iêmen, não é como nos Estados Unidos, onde a gente entrega o cargo de embaixador para o maior doador e manda alguém para um país sobre o qual não sabe absolutamente nada. Não. Quando os iranianos escolhem um comandante da Força Quds para ir para o Iêmen, é porque esse comandante já está lá há anos, conhece o terreno e entende todos os atores envolvidos. Ele conhece essas pessoas de perto. Quando mandam alguém para o Líbano, é porque essa pessoa já esteve no Líbano, já lutou, tem experiência. E eu acho que os iranianos estão fazendo uma coordenação bem próxima. Mas muita coisa é influenciada pelas realidades políticas internas e regionais, que são específicas do Hezbollah e dos Houthis. Scott, você tem um elogio fúnebre para o Lindsey Graham? Tô curioso. A gente já falou sobre ele várias vezes ao longo dos anos. Ele sempre aparece porque foi um grande defensor, claro, não só de Israel, mas também da causa ucraniana, ou melhor, da causa dos Estados Unidos e da OTAN, para derrotar estrategicamente a Rússia. Quais são as suas palavras sobre o Lindsey Graham? Your words on Lindsey Graham. Sabe, lá na época em que a União Soviética estava enfrentando seus problemas, havia um historiador russo, Roy Medvedev, acho que esse era o nome dele, e ele escreveu um livro chamado Que a História Julgue. Basicamente, era uma condenação ao stalinismo. Agora, não estou dizendo que eu concorde com o que o Medvedev escreveu. O que eu quero dizer é que a ideia de deixar a história julgar é um conceito importante aqui. Veja, neste momento, não dá para ter uma avaliação precisa sobre o legado do Lindsey Graham por causa da politização da situação. Há muita gente no poder que apoia as políticas belicistas desse homem, muita gente que apoia a postura dele de colocar Israel em primeiro lugar, e por isso muita gente vai chamá-lo de um grande americano. Mas o fato é que Lindsey Graham é senador dos Estados Unidos desde 2003, ou seja, há 23 anos. E se não me engano, em 1995, ele já tinha se tornado deputado antes disso. Então ele está no Congresso desde 1995. Esse cara acompanhou de perto um dos períodos mais turbulentos e transformadores da história americana. E não digo isso num bom sentido. Quero dizer, a gente está literalmente assistindo ao fim do sonho americano. Olha, as pessoas podem discordar dele o quanto quiserem, e eu respeito isso. Mas sabe, eu sou alguém que acredita que os Estados Unidos foram criados pelos seus fundadores, lá na fase constitucional, como uma república constitucional. Eu li os sábios, meu Deus, como é que chama as cartas, os argumentos escritos pelo Madison e pelo Hamilton, poxa, me ajuda aqui, Dani, me salva, os 50 e sei lá, Nossa, isso está parecendo uma aula de educação cívica que deu errado. Wow, this is like a civics course gone wrong. Os artigos dos federalistas, os Federalist Papers, sim. Os artigos federalistas, isso aí, então os artigos federalistas. Sabe, eu li esses textos e às vezes até lembro deles, e de vez em quando até aplico o que aprendi. Mas o ponto é, eu levo a Constituição a sério e levo a sério o que ela representa. E olha, eu também sou alguém que estuda história. Então eu sei que com a Constituição e os artigos federalistas, eu até estava procurando nos comentários alguma ajuda aqui, mas a Constituição começa com nós, o povo dos Estados Unidos da América. Isso é importante, porque significa que a responsabilidade por este país está nas mãos do povo, não do governo. Porque a Constituição é o que forma o governo, nós, o povo dos Estados Unidos da América, a fim de formar uma união mais perfeita. Isso quer dizer que a gente entende que não é perfeito, que ainda está em construção. E os Estados Unidos sempre foram assim.
A América é uma nação de ideias. A gente não é a Rússia, com uma história ligada à terra. Não é a China, com uma história ligada ao território. Nem somos como as nações europeias, que travaram guerras sem fim por causa de suas diferentes visões nacionais. Nós somos uma nação construída em torno de uma ideia, a ideia do libertarianismo, mesmo que aplicada de forma imperfeita. Eu não estou aqui dizendo que somos perfeitos. Não estou lendo os comentários, mas tenho certeza de que tem gente dizendo: "Ah, vai te catar, Hitler." Tudo bem, mas o ponto é o seguinte. Eu sei que havia escravidão quando a Constituição foi escrita. Como é que a gente poderia ser perfeito se desde o começo a escravidão estava ali reconhecida por lei? Existem muitos problemas na América, mas a ideia da América é que nós, o povo, vamos trabalhar juntos para formar uma união mais perfeita e resolver esses problemas. A gente tem uma Constituição que pode ser emendada e que já foi emendada ao longo dos anos. A ideia é que sejamos uma nação em busca de autossuperação. E embora tenhamos cometido muitos erros, seguimos num caminho de corrigir várias falhas que existiam desde a nossa criação. Eu sempre disse que o que faz da América, na minha opinião, o maior país do mundo, não é o que ela é, mas o que ela tem o potencial de ser. E o Lindsey Graham esteve à frente de um período em que a gente perdeu esse potencial. A gente abriu mão desse potencial. Sabe, eu sempre acreditei que podíamos fazer melhor. Eu sempre soube que a gente tinha muita coisa errada. É só olhar para a nossa história. Mas eu sempre acreditei que podíamos fazer melhor. Foi isso que me deu otimismo para sentar ali e dizer: tudo bem, a gente caiu. Podemos nos levantar, sacudir a poeira, voltar a focar nas nossas prioridades, como estão definidas na Constituição, e seguir em frente de forma positiva para ser melhores, para fazer melhor. A promessa do potencial de ser melhor. Lindsey Graham e os que pensam como ele destruíram essa promessa ao abraçar o belicismo, ao entregar o sonho americano a um sonho israelense, ao abrir mão da necessidade de melhorar o nosso país para se prender a outro. E quando a história for escrita, e não dá para escrever história no calor do momento, você pode registrar isso, deve ser documentado, mas a história precisa ser escrita por pessoas imparciais que não estejam emocionalmente ligadas aos acontecimentos. Gente que consiga se afastar e avaliar racionalmente o que está acontecendo. Quando a história dessa era for escrita, lá em 2001, na verdade, porque eu acho que o 11 de setembro foi um dos momentos decisivos em que a gente errou completamente. A gente foi na direção errada, seguiu o caminho da emoção, em vez do caminho certo. E é por isso que estamos aqui hoje, vendo o colapso de tudo que dizemos defender. Porque é difícil dizer que a América representa alguma coisa hoje. E também é difícil explicar de forma racional que o país ainda tem potencial para seguir em frente de um jeito melhor. Porque para isso é preciso acreditar na Constituição. E o desafio que eu lanço para todo mundo aí no seu chat, e para todo mundo mesmo, é o seguinte: você sabe o que é a Constituição? Porque não dá para sentar aqui e dizer que está disposto a defender a Constituição com a própria vida, como eu estou, se você nem sabe o que é a Constituição. Você não pode defender algo que não conhece. E a grande maioria do povo americano é completamente ignorante sobre a Constituição. Por isso, a gente já não funciona mais como uma república constitucional. A gente funciona como outra coisa, totalmente diferente. Hoje em dia, o que eu digo é que vivemos num culto à personalidade, porque deixamos a Constituição ser substituída pelas ideias de um homem, de um louco, que diz que não acredita na Constituição. Ele nem sabe o que é a Constituição. Who says he doesn't believe in the Constitution. He doesn't even know the Constitution. Somebody you and I know very closely was interviewed by this man. Uma pessoa que você e eu conhecemos muito bem foi entrevistada por esse homem para ser juiz da Suprema Corte. E no final esse homem virou para ele e disse: "Você não sabe nada sobre a Constituição." E o Trump respondeu: "Eu não preciso saber. É por isso que estou contratando você, contratando você, contratando você." Essa é toda a lógica dele. O Trump está completamente distante do que deveria ser a realidade dos Estados Unidos.
E, infelizmente, ele está levando o Congresso junto. O Congresso não funciona mais como deveria, e ele distorceu o terceiro poder, que deveria ser independente, o Departamento de Justiça, o Judiciário. Então o Lindsey Graham vai entrar para a história como um dos principais responsáveis por transformar a América, tirando-a de um país que tinha potencial para fazer o bem, para ser melhor, e colocando-a firmemente no caminho do colapso. Isso é irreversível. A história vai julgar. Eu vou lutar até o fim, com o tempo que ainda me resta neste mundo, para tentar nos levar de volta a um ponto em que a gente ainda tenha potencial para fazer o bem. Eu vou continuar lutando pela Constituição. Mas eu também sou realista e sei que estou numa minoria bem pequena. E não tem como eu melhorar minha posição se as pessoas não lerem a Constituição. E, sinceramente, eu acho que as pessoas não estão mais dispostas a ler a Constituição. Acho que elas perderam a fé nela, porque o nosso governo já não funciona de forma constitucional. Então é assim que eu vejo. Esse é o elogio fúnebre de Lindsey Graham, o americano mais anti-americano que já existiu. Um homem que colocou Israel acima da América, que colocou a guerra acima da paz e que colocou a corrupção acima do Estado de Direito. Bem colocado, Scott. Para que as coisas melhorem, eu acho que a história mostra que é isso mesmo, como você disse. É cair lutando. É o que as pessoas vão ter que fazer para mudar as coisas e garantir que, bom, o Lindsey Graham é, sem dúvida, um tipo próprio de horror. Ele deixou um rastro terrível de sangue, destruição, caos e sofrimento para tanta gente dentro e fora do país. Mas, infelizmente, a classe política está cheia de Lindsey Grahams, sejam eles barulhentos, discretos ou algo no meio disso. Ele, claro, era um dos mais barulhentos. Mas, Scott, eu deixei o seu site, scottrider.com, na descrição do vídeo aqui embaixo, para quem quiser te apoiar depois do programa. Quero pedir para todo mundo deixar o like e também agradecer o superchat do Red Sparrow, Free Palestine, Support Iran, que mandou a contribuição. Aos moderadores, claro, muito obrigado por estarem aqui cuidando do chat. Pessoal, deixem o like antes de sair. Scott, deixo com você se quiser dar uma última palavra para o público. Scott, I'll leave it to you if you have any final words for the audience. Olha, tudo é um trabalho em andamento. A ideia de que a gente pode se acomodar é absurda, especialmente nos dias de hoje. Nosso colega Max Blumenthal acabou de voltar do Irã e teve os equipamentos eletrônicos apreendidos na fronteira. Esse é o preço que se paga pelo jornalismo independente. Tem outras pessoas que estão com medo de voltar para os Estados Unidos agora, por causa do preço que vão pagar por tentar contar a verdade sobre, enfim, acontecimentos e lugares do mundo sobre os quais os Estados Unidos não querem que você saiba a verdade. Eu passei boa parte do verão na Rússia, aprendendo a verdade sobre a guerra, sobre o que está acontecendo em Donbass, em Zaporizhia, aprendendo a verdade sobre a guerra com drones. E agora o meu trabalho é contar o que eu vi. Mas eu também estou me preparando ativamente para a próxima fase desse território do jornalismo independente. Eu volto para a Rússia em setembro para me envolver em um trabalho muito importante. Não é só sobre o Donbass, mas também sobre segurança no Ártico e nas regiões do Báltico. Eu acabei de ter uma reunião muito interessante com diplomatas chineses e parece que vou começar a me envolver com a China em questões ligadas ao controle de armas. Então, não vai ser uma viagem de turismo. Na verdade, isso é bem empolgante porque agora o controle de armas praticamente acabou entre os Estados Unidos e a Rússia. E um dos pontos centrais é a China. A China já tinha dito antes, a gente não vai entrar nesse jogo. Mas a pessoa com quem eu conversei disse que eles estão muito interessados em levar esse assunto adiante. Então essa é uma oportunidade de fazer isso. Eu tenho um convite aberto para o Irã. É difícil ir ao Irã enquanto há uma guerra acontecendo. E eu estabeleci uma nova relação com a Turquia, que vai me levar não só até lá e me permitir acessar essa parte importante do mundo, mas também seguir em direção à Ásia Central. Então há muito potencial de trabalho aqui, mas esse trabalho não acontece sem o apoio de vocês.
O motivo de eu ser um jornalista independente é que eu abri mão de qualquer tipo de patrocínio que já corrompeu jornalistas no passado. Não dá para trabalhar para os grandes veículos e continuar sendo credível. E também não dá para aceitar dinheiro de certos lugares sem perder a credibilidade. Esse trabalho só acontece graças às doações. E tem alguns motivos pelos quais eu gosto de participar do seu programa, Dani. Primeiro, eu gosto de você. Você sabe disso. Ao longo dos anos, a gente acabou criando uma relação muito boa. Segundo, mesmo que a gente discorde em algumas coisas, estamos na mesma sintonia quando se trata do rumo básico que queremos para o mundo. Então é sempre uma alegria e um prazer estar aqui e compartilhar isso com você. Mas o terceiro motivo é que você tem uma base de apoio incrível. E toda vez que eu faço um apelo por ajuda, o seu público responde. Eu sei disso porque dá para ver claramente a relação entre as doações na minha página e as vezes que eu apareço no seu programa. E eu estou fazendo esse apelo de novo. Esse último verão foi muito caro. Passar 22 dias na Rússia, em uma zona de guerra, com tudo que isso envolve, segurança e tudo mais, acabou drenando os recursos. Eu espero que o pessoal esteja indo lá na minha página do Substack e vendo que eu não estou parado, não estou só descansando. Eu estou publicando artigos que tratam desse assunto e vou publicar mais. Tenho 2 documentários curtos em produção e mais artigos vindo por aí, sabe? Mas tudo isso aconteceu por causa de vocês. Por sua causa, por sua causa, por sua causa, Dani, e por causa dos seus apoiadores e de todos os apoiadores por aí. Então eu queria reforçar o pedido. Se você acha que esse tipo de trabalho é bom, eu vou continuar vindo no seu programa de qualquer jeito. O programa é gratuito, não me custa nada. Eu sei que você tem que cobrir seus custos e tudo mais. E é justamente aí que eu queria chegar. Se vocês gostam disso, apoiem o Danny iPhone. Ajudem ele a continuar com o trabalho dele. O Danny viaja, vai para a China, vai para outros lugares. Eu estou tentando levar o Danny para a Rússia. Eu realmente quero ir. Eu preciso ir. A gente precisa conversar sobre isso. Tem que achar uma janela de oportunidade. A gente tem que fazer isso acontecer. Mas vamos colocar o Danny iPhone na Rússia. Só que isso só acontece com doações. Então esse é o meu apelo. Se você gosta do que eu estou fazendo, se gosta do que o Danny está fazendo, apoie o Danny do jeito que ele propõe. E a melhor forma de me apoiar é entrar em scottritter.com, que leva para minha página no Substack, e acessar a página de doações. Eu acabei de reformular essa página, então dá para ler o que eu estou fazendo e ver exatamente para onde vai a sua doação. E se isso fizer sentido para você, faça uma doação. Se não fizer, eu respeito totalmente. É só isso. Muito obrigado pelo apoio que você já deu e eu estou animado para continuar trabalhando com você, com todo mundo e para ter um ano cheio de novidades. Sinceramente, eu fico impressionado com o potencial que se abriu recentemente, e tudo isso por causa do trabalho que a gente faz junto. As pessoas estão dizendo, isso é sério, isso é importante. Então, portas estão se abrindo na Rússia, na China, no Irã, na Turquia, e vão se abrir em outros lugares também. Se essas são regiões do mundo que te interessam, me ajuda a chegar lá e a continuar fazendo esse trabalho de reportagem. Com certeza. O prazer é meu, Scott. E esse é o lado positivo dos Estados Unidos sob o governo Trump. Tivemos os mesmos problemas, só que de outra forma, com o Biden. Quanto mais agressivos os Estados Unidos se tornam, por mais horrível e prejudicial que isso seja para a humanidade, e realmente é, também surgem oportunidades para criar mais conexões. Porque há um impulso muito maior em direção àquilo que você mencionou mais cedo no programa. Estabilidade. As pessoas querem estabilidade. E não é só por querer estabilidade em si. Elas querem porque isso é melhor para as pessoas. É melhor para o desenvolvimento. É melhor para a paz. É melhor para todas essas coisas que o público desse programa se importa. Então é realmente importante, sim, apoiar quem está tentando fazer esse trabalho, tanto construindo laços entre as pessoas,
criando conexões desse jeito, quanto fazendo o que nós dois fazemos todo dia. Tentar ajudar os outros a entender o que está acontecendo, sem o filtro do sistema e sem as mentiras constantes que a gente recebe de gente como o falecido Lindsey Graham, o Pete Hegseth e todo o resto desse elenco de personagens que lucram tanto com a guerra e a destruição. Então, Scott, um prazer, como sempre. Pessoal, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Scott, pleasure as always. Everybody, make sure you hit the like button. That's a free way to make sure more people hear Scott. Essa é uma forma gratuita de fazer com que mais gente ouça o Scott e também de garantir que mais pessoas vejam que a gente esteve no ar hoje e, com isso, fiquem mais propensas a apoiar o programa. É um jeito bem simples e gratuito de atrair mais olhares para esse show. Claro, na descrição do vídeo estão o site do Scott, o Substack dele, ou o site, né? E também todos os links das nossas plataformas. Amanhã eu volto às 4 da tarde, horário do leste. Desculpem. O programa vai ser um pouquinho mais tarde amanhã, com o nosso amigo em comum, Larry Johnson, e o coronel Lawrence Wilkerson. Então é isso, pessoal. Sem mais demora, vejo vocês amanhã com as últimas análises e atualizações. Todo mundo se despede do Scott com um like, hein? Dá uma olhada na descrição do vídeo. Até amanhã, 4 da tarde. Tchau, tchau. Go to the video description. See you tomorrow, 4 p.m. Bye-bye.